Bem, meus amigos servos do Senhor, salvo, crente, firme na rocha, estamos aqui nessa oportunidade para debater um tema que nós acreditamos que está inserido no nosso contexto, que é o tema, inclusive, da lição CPAD, terceiro trimestre de 2022, os ataques contra a Igreja de Cristo. Esse é o tema do trimestre e nós estaremos conversando, batendo um papo sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja. Bom, eu sou o Agnaldo e já quero lhe pedir para você não deixar de, entrou aí, de repente você caiu de paraquedas, aciona o sininho aí, se inscreva no nosso canal aqui, o meu amigo Wagner. Qual o nome do seu canal, meu amigo? Ministério Opa. Opa! Ministério Opa. Mistério. E aqui o nosso aqui é do Instituto Naiote. Aciona o dedinho lá, vai lá. Vai ganhar o que mesmo se assinar o sininho? Vai ganhar 100 vezes mais aqui no Por Via Vida Eterna. O cara sozinho, o cara sozinho, foi. Dá o seu joinha aí, se inscreva e que Deus abençoe muito poderosamente a sua vida. Fala, meu amigo Wagner. Amém, amados. Hoje estamos falando um assunto muito importante e eu considero esse assunto da CPAD, Aguinaldo, um dos melhores assuntos, porque na verdade vivemos atualmente isso, né? Satanás está atacando as igrejas, Satanás está fazendo umas ruaças aí em muitas igrejas. Alguns sentem, alguns acham que não está acontecendo nada e lamentamos por isso, né? Vamos lá então? Vamos lá. O que diz aí o seu texto áureo? Lê aí para nós. O texto áureo, presta atenção no texto áureo, muito importante, hein? Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está lá em 1 Timóteo 4:1. A verdade aplicada, ou a verdade prática, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. O texto de referência do autor, ele está baseado em 1 Timóteo capítulo 4, versos de 1 ao 5, né? Isso. Vamos ler ou vamos agilizar? Você que sabe. Vamos lá, vamos ler, que é bom que te bota o pessoal atento aí, né? Vamos ler. Vamos lá, eu leio o versículo, você vai ler o outro, vamos lá. Pode ser. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Glória a Jesus. Então vamos lá, esse é o tema, os ataques de Satanás contra a igreja. O comentarista é José Gonçalves e nós vamos estar aqui batendo um papo dentro desse assunto abordado. A igreja sob o ataque. Então, eu estava observando aqui uma coisa interessante, né? Eu vejo que até ele fala aqui no início, né? Que fala sobre a oposição sistematizada, né? Aí ele fala aqui sobre as verdades cristãs nos últimos dias de escalada exponencial. Quer dizer, vivemos que hoje, o problema da igreja hoje, né?
e o diabo vai aproveitar o máximo possível, atacar justamente numa área onde a igreja está se escondendo da palavra. Porque não tem como você... Eu particularmente falo, estava até falando inicialmente aqui sobre o nosso colega que é radical naquilo que ensina na igreja dele sobre a palavra, e vemos que se hoje, eu sempre falo que o pastor inteligente, ele faz o seguinte, ele vai levar a igreja o quê? A ter interesse, ele tem que interessar. Uma vez falando sobre o Estado Americal, estamos falando sobre isso, chegou uma pessoa para mim e falou assim, mas pastor, você está sendo muito rígido, né? Aí eu falei, você vem cá, você é mãe, né? Ah, sou, tudo bem. Se o seu filho não quiser comer, você vai deixar ele se comer? Vai deixar se comer? Então, um pastor, ele não pode deixar a sua igreja de comer. Se não comer, coloca de castigo. Então, esse ponto é importante, porque Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ou seja, abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Por que fazem isso? Por falta de examinar as Escrituras. E aí eu quero abrir aqui um parênteses para destacar que nós temos 3 tipos de doutrinas. Porque Paulo, em Colossenses, ele fala sobre a doutrina do homem. Do homem. Mateus capítulo 7, Jesus fala sobre a doutrina de Deus, que era a que ele ensinava. E Paulo aqui fala sobre a doutrina de demônios. Ou seja, nós temos o ensino do homem, o ensino do demônio e o ensino de Deus. Nós vamos escolher qual desses ensinos nós queremos obedecer. Ele fala que vai dizer que muitos se apostataram da fé justamente por ouvir o ensino que era uma palavra falsificada, e toda palavra, é importante a gente entender que toda palavra, eu posso pegar a Bíblia, se eu usar ela de forma errada, eu estou fazendo um serviço para Satanás. Com certeza. Porque a primeira pessoa que usou um texto fora do seu real sentido foi Satanás, quando ele disse, não foi assim que Deus disse. Exatamente. Todas as vezes que eu pegar um texto e aplicá-lo de maneira errada, nas entrelinhas eu disse, não foi assim que Deus disse. Isso é sério. Isso é sério. E vimos isso acontecer exatamente hoje em alguns contextos dentro da igreja. Eu lamento muito em ver tantas inovações fora de contexto. Fora de contexto. Porque eu penso o seguinte, olha só, irmãos, você que está aí nos ouvindo. Uma coisa que me chama a atenção, que deve chamar a nossa atenção, é que a igreja bereana, ela fazia aquilo que nós temos que fazer, que você, como membro de uma igreja, pode fazer. E Atos capítulo 17, versículo 10 e 11. Gente, não é porque o cara é pastor. Eu sou pastor. E eu quando vou ensinar a igreja, eu falo assim, olha, gente, olha para a Bíblia aí. Não é porque o cara é pastor, é que ele tem a palavra, não. Quem tem a palavra é o Espírito Santo. Então, gente, quando alguém for ensinar a Bíblia na sua igreja, vai lá, olha direitinho, observa se tem contexto para aquilo. E eu faço isso, né, Aguinaldo? O Aguinaldo também ele... Sem medo de ser feliz, é só ensinar a Bíblia que você não tem medo de falar isso pro povo. Exatamente. Então, hoje, esse ataque, Aguinaldo, como nós podemos ver aqui no primeiro ponto aqui, ele está sendo sutil por quê? É porque ele está usando, como você falou, a Bíblia. Ele usa a palavra de Deus, usa a própria palavra para poder trazer para o povo. Só olha, é assim que diz a palavra. Mas aí, vamos lá, diz aonde? Foi a mesma estratégia. Você vê que ele não muda. Não. O repertório dele é o mesmo. A mesma estratégia que ele usou com Adão e Eva, ele usou com Jesus. Agora, uma coisa interessante. Pegou os textos bíblicos. Aguinaldo, eu fico bobo que é o seguinte, né, rapaz? A gente está aqui em Gênesis,
militar lá que ele usou contra Jesus também lá no deserto. E, rapaz, gente, ele tá usando, ele não muda, ele é um tipo de inimigo que vem, que trabalha conosco, que ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje. E vai ser sempre assim. E infelizmente estamos deixando ele nos enganar com o mesmo engano que fez com Adão e Eva lá. Entendeu? Então é um problema muito sério, gente. A gente precisa acordar para isso tudo, né? Mas para isso acontecer, é preciso que a gente entenda e estude a palavra. E na reta final, o ataque dele será mais renhido, mais agressivo. Né? Esse aí a gente tem que ficar alerta, atento. E o único meio de a gente combater esse ataque é usando a palavra de Deus como Jesus usou no deserto. Bom, vamos para o nosso ponto 2 aqui, meu amigo. Alerta para o povo de Deus. Eita fé. Eu posso ler aqui? Sim, eu vim dessa honra. Um fato de fácil observação nas escrituras é que Deus sempre manteve... É aqui, né? Não, mas não estamos falando... Eu estou falando aqui. Se a gente falar aqui, a gente não ganha o tempo. Mas... A gente tem que vir pro ponto 2 para a gente chegar ao ponto 3. Olha, a gente não chega. Então, mas você está empolgado. Eu sei, mas só uma palhinha rapidinho. Então vai lá. Gente, o que acontece? Se hoje a gente não observar que o Deus sempre está nos alertando contra os ataques satânicos, entendeu? É só para te deixar aqui, como o nosso tempo aqui também é um pouquinho, é só para deixar isso bem gravado no seu coração. Vamos lá, vamos pro ponto 2 então. A gente não está fazendo uma aula, a gente está fazendo um resumão para ficar light, leve para você assistir daí. A hora que a gente entrar aí, não sei, dentro da sua casa, no seu lar, no seu serviço, no seu carro, desde antes já quer agradecer pela oportunidade de estar adentrando aí em qualquer lugar que você esteja nos assistindo, tá bom? Então vamos lá. O 2 diz a natureza do ataque. Então aqui o ataque é o ataque sobre a igreja, né? Ele vai utilizar aí a própria ferramenta da igreja de maneira errada para atacá-la. E o segundo ataque, que é de natureza espiritual, é de natureza moral, de natureza espiritual e de natureza moral. Então, inclusive a gente estava até comentando sobre isso. É que hoje parece que o povo, a igreja, o povo, talvez não sei se é por uma questão proposital, mas eu creio que não seja. Estão querendo subestimar o poder de Satanás. A gente não deve nem superestimar e nem subestimar. Nenhuma das duas. Nem sub, nem sobre. Porque quando nós fazemos isso, vamos ser presa fácil dele. Porque tudo que ele quer, sabe, Guinaldo? Eu digo com isso. Tudo que o diabo quer é que nós pensamos assim. É verdade. Né? E esquecemos que nós não vemos ele atacar, não vemos ele trabalhar. Só temos essa consciência se ele está atacando ou não quando nós temos o Espírito Santo para nos alertar. Agora, uma das sutilezas dele aqui no ataque espiritual, desculpa, é nos esfriar espiritualmente. Ou seja, na medida que você vai se esfriando espiritualmente, a gente vai relaxando também. E aí que tem o problema. O que era pecado passa a não ser, a gente passa a flertar com o pecado, chama ele de amigo, domestica ele. Isso é gradativo. Gradativo, é aquele famoso, não tem nada a ver. Tem nada a ver. E isso vai nos minando pouquinho, de pouquinho em pouquinho. O que vai também, após afetar a nossa vida espiritual, vai desembocar também num ataque moral. Na medida que você já não guarda mais os princípios espiritual que vai normatizar a sua vida. É consequente, né? E te dar uma conduta moral exemplar, vai afetar a sua vida moral também, que vai desembocar em mentiras. Mentira vai ser uma rotina, inventar as coisas será uma coisa prática,
Por quê? Porque tudo começou lá atrás, quando a palavra começou a ser desprezada e foi desencadeando num efeito dominó. Você vê que o Aguinaldo, que ele nos dá aqui um texto de Efésios 6,12, quando Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Então, uma das testemunhas também de Satanás hoje é criar essas facções dentro da igreja. Facções, divisões e outros nomes mais que nós podemos dar a isso. Por quê? Porque se eu lutar contra você, eu vou esquecer dos princípios bíblicos. E eu vou fazer o quê? Eu vou criar um problema dentro da própria igreja que a qual vai desencadear tudo isso, esses problemas que nós devemos acontecer nas igrejas hoje. A guerrinha santa, né? E é interessante que o autor, ele usa uma expressão aqui grega, José Gonçalves. Isso. Causteriazo. Causteriazo significa dizer que ela se tornou insensível, uma pessoa com a mente cauterizada. Ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Verdade. Ou seja, ela perde o senso de discernir, como aquele pessoal de Nínive, entre a mão direita e a esquerda. Passa a ser uma criança espiritual que não sabe mais discernir. Ou seja, ela vai sendo levada por ventos de doutrinas. É porque perde a consciência do que... eu sempre falei... uma vez eu estava lendo um artigo interessante sobre o que poderia ser a árvore do conhecimento do bem e do mal. É exatamente isso que você falou aqui agora. A insensibilidade. Você perde ela. Quando nós perdemos ela, nós perdemos também a nossa sensibilidade com o Espírito Santo, que é um problema muito sério. Quando você perde essa sensibilidade... Eu sempre falo que o livro de Efésios, uma carta, eu gosto muito dela, por quê? Porque é uma carta que ela mexe com todas as áreas que a qual podemos chamar de batalhas espirituais. E vemos que uma das questões é exatamente a família. Onde perdemos a sensibilidade de ensinar os filhos como devem fazer as coisas, como devem andar, a insensibilidade entre o esposo e a esposa, e o diabo gosta disso, né? Com certeza. E essa revista, ela é uma revista, um assunto, uma abordagem sobre batalha espiritual. Eu quero até pedir para você que está nos assistindo aí, deixa o seu comentário aí, não deixa de deixar o seu comentário não. Você gosta de batalha espiritual? O que você entende? Porque existe a batalha espiritual no viés norte-americano que acaba sendo um sensacionalismo terrível. E a gente perde a sensibilidade de uma batalha espiritual que é bíblica. Então é bom a gente se atentar. Lembrando que a batalha espiritual, que vai ser o assunto praticamente abordado, principalmente nessa primeira lição, ela se dá em 3 níveis. Né? Um dos níveis é nos ares, que a gente denomina como aquela batalha que você precisa estar em oração. Paulo fala isso é bíblico, e a batalha de estratégia. O diabo trabalha com estratégia. É a batalha a nível de estratégia que se dá nos ares. E só a oração é que vai fazer a gente nos proteger contra esse ataque. Aí vamos aqui, ó, as esferas do ataque. Na esfera religiosa. É onde vimos tantas coisas. Hoje mesmo pela tarde eu estava vendo uma pessoa, ela estava furiosa porque estava pensando que fulano, que ciclano iria trocar a sua religião por outra religião. É o problema hoje das religiões, né? Eles querem mais discutir religião do que propriamente o reino, né? E hoje, eu creio, na minha concepção aqui, eu estou falando Wagner, né? A religião, esse entendimento de brigar com a religião é que tem causado... Por exemplo, eu falo a você, Aguinaldo, em vez de perguntar a você qual é a sua dominação, o que eu falo? Qual é a sua religião? Eles estão confundindo as coisas, entendeu? Confundindo as coisas. Fala aí. Então,
A gente entender essa esfera desse ataque aqui. Se a gente ler as duas epístolas que Pedro escreve, a primeira e a segunda epístola, ele fala sobre dois ataques que a igreja sofria na época dele. Talvez a igreja no Brasil não sofra essas duas esferas de ataque, mas uma ela sofre. Mas a igreja aí no países da janela 40 sofre desses dois ataques. Por exemplo, na primeira, ele fala a respeito do ataque que vinha de fora. Qual era? A perseguição. Perseguição. O sofrimento, a dor, a disposição de permanecer na fé. Na 2, ele fala do ataque que vinha de dentro. É só pesquisar, é só ler as epístolas. Qual é o ataque de dentro? O falso ensino. Uhum. Aí eu pergunto assim, qual que é mais perigoso, o ataque de dentro ou o ataque de fora? Claro que é o ataque de dentro, o falso ensino. Porque com o ensino sólido, você tem raízes para resistir o de fora sem negar sua fé. Verdade. Que é a perseguição. É isso aí. Então tudo começa com falso ensino, com um professor que não é criterioso, que não é analítico, que não é estudioso, que não é dedicado, mas quer ensinar. Então é importante que nós, professores, pastores, doutores, mestres, você que ensina, que se atente para que o seu ensino seja bíblico. E não é vergonhoso Bíblico. dizer que por exemplo, eu particularmente, eu sempre converso com o meu amigo Aguinaldo aqui, tem áreas na teologia que eu sou humilde e disse, olha, essa área eu posso até conversar, mas eu não sou perito. Ah, eu também, eu não sei quase nada, na verdade. Tem área que eu nem mexo nela. Eu sou curioso. E pessoas querem, de qualquer forma, querer entrar em assuntos que ele não é perito no assunto. E aí que entra o falso ensino, né? Então, gente, é muito... Eu sempre falo, nem todo mundo, não é bonito pregar, né? As pessoas acham que é bonito pregar, bonito ensinar. Não estamos falando aqui de beleza, estamos falando aqui de responsabilidade. Que quando você leva alguém, você leva um ensinamento para alguém, você tem que ter consciência de que você está levando aquela pessoa a como podemos dizer assim, Aguinaldo, uma decisão na sua vida. Ela pode tomar uma decisão e fazer escolhas que você está incitando ela talvez a fazer escolhas erradas. E o diabo vai, ó, bater palma. Na esfera social, do 3, Essa é boa, essa é boa. vai falar da oposição ao diabo, à família. Isso. Essa daí é um grande ataque. Se destrói a família, você destrói uma sociedade. E hoje então, né? Hoje então, as famílias vão sendo destruídas muitas das vezes, não só por ataque de Satanás, né? A gente também não jogar tudo na conta dele, terceirizar as nossas ações, mas muito quando se trata do mundo evangélico, pela fragilidade da vida espiritual. Com certeza. A fragilidade da vida espiritual. E a família é a base da igreja, né? É a base da igreja. A gente tem que blindar a nossa família. Eu sempre falo assim, gente, você não espera que Deus, que Ele vai fazer o seu papel dentro de casa. Uhum. O seu papel de tratar bem sua esposa, o seu papel de tratar bem seu esposo, tratar bem seus filhos e ter uma reciprocidade. Deus não vai descer para falar para sua esposa que ela é linda, que ele a ama. Isso é papel do marido, é o papel dela. Exatamente. E isso vai sendo a blindagem que você vai fazendo na sua família. E a questão também com os filhos também, né? Que é muito importante. Filhos. Quantos filhos hoje eles não querem mais ir para a igreja? Porque dentro de casa eles não vê a igreja. Positivo. A igreja, ela na verdade, ela começa em casa, Começa e em vai casa. para o templo. Ela não vem do templo para casa. Então, esse Ela vai está da casa sendo, pro templo. tá sendo hoje umas das sutilezas que ele está utilizando para poder acabar com a igreja. Eu conheço muitas igrejas, você também já conhece muitas igrejas que hoje, se não acabaram, estão acabadas, né? Porque não tem mais frequência, por causa de quê? Família. Família é fundamental. Fundamental. Vamos aqui para o nosso tópico 3. Esse é bom também, hein? A igreja protegida. Como é que protege uma igreja hoje, gente? Olha, será que é só orar? É que parece, né? É que parece.
Parece que as pessoas que só querem hoje oração. Gente, oração não é... Ela é uma proteção? Sim. Não vou dizer que não seja. Ela é uma proteção, mas principalmente, se nós não priorizarmos hoje o ensinamento básico da palavra. Não precisa sermos catedráticos em teologia. Eu sempre falo que a gente não precisa criar muita história. Quer ver uma coisa? Eu sempre falo na igreja o seguinte, gente, qual é a diferença de maldição e bênção? Eu sou simples. Não sei se você vai concordar comigo. O que é bênção? É quando a mão do Senhor está sobre as nossas cabeças, nos guardando. O que é maldição? É quando a mão sai. É uma maneira simplista de traduzir. Gente, eu sou muito simples, irmão. O que habita debaixo da sombra dos esconderijos do Altíssimo, né? E o que sai da sombra, mais ou menos. Tá amaldiçoado. Bom, a exposição da palavra, ela é importantíssima. Agora, a exposição da palavra, uma vida do expositor, de quem está expondo, com a unção de Deus, uma vida respaldada pela palavra, para a gente não cair lá no primeiro tópico com o princípio da hipocrisia, que é o que mata a igreja. É a palavra da verdade na boca de um mentiroso. Isso é muito perigoso. Por que Jesus, os fariseus, quando viram Jesus ensinando logo no início do seu ministério, falaram assim, mas ele fala como quem tem autoridade, eles ficaram encantados. A diferença porque você não pode, é a vida, né? Você não pode, por exemplo, o professor vai pegar para falar sobre a igreja protegida pela exposição da palavra, mas ele não é um dedicado à palavra. Ele não tem zelo pela palavra. Porque uma coisa é eu ser um estudante da palavra, ter o meu devocional. Outra coisa é eu ser um profissional da igreja. Como assim? Vou traduzir. Eu tenho que dar aula domingo. Aí tu passa a semana toda estudando. Na outra semana não é a tua semana de dar aula. Sua Bíblia permanece fechada. Eu chamo isso de profissionais de púlpitos. Profissionais de púlpitos. Que só utiliza a Bíblia para exercer o seu ofício. Na medida que o exercício não terá a sua necessidade de ser exercida, a Bíblia se permanece fechada. Aí um menino, vou contar isso aqui, uma ilustração. O menino encontrou uma Bíblia em casa, toda rasgada em cima da mesa, empoeirada. E ele virou para sua mãe, criança tem tudo literal, né? Ele virou para sua mãe e falou assim, mamãe, de quem é a Bíblia? E a mãe respondeu prontamente como nós responderíamos. A Bíblia é de Deus, meu filho. Pelo que ele disse à sua mãe. Então é melhor que devolva a Deus, porque aqui ninguém faz uso dela. Boa ilustração. Olha só, a palavra nos blinda, nos protege, a palavra nos dá força, nos fortifica. Você quer ver um cristão saudável? Jorge Mille disse que o nível da nossa vida espiritual está na proporção exata do tempo que nós dedicamos à palavra de Deus. Então, a exposição. A gente tem... O que seria expor? O salmista disse que a exposição da tua palavra me deu vida. Exatamente. Por exemplo, quando você vai numa exposição de artes, de quadros, lá tem alguém fazendo o quê? Esse quadro aqui, ele foi pintado assim, e está pedaçado, e ele descreve na sua íntriga o que é aquele quadro. Porque eu, praticamente, não entendo nada disso, né? Você chega lá, tudo um rabiscado lá, para mim é tudo a mesma coisa, mas ele descreve isso. Então, é importante que nós viemos conhecer a Escritura, né? Porque se não conhecer a Escritura, sabe, Aguinaldo, a gente vê aí quantas vidas se perdendo, e até aqueles que se dizem conhecer a Escritura. Verdade. É muito preocupante. E aí nós temos a segunda, o tópico 4, subtópico 2, a igreja protegida, a prática da oração. É uma prática que se perdeu, que a gente precisa resgatar, hein? Exatamente. Hoje dificilmente se vê um crente que tenha... No meu tempo, quando eu me converti, as pessoas tinham uma marquinha no joelho de orar. Isso aí está extinto. Você olha o joelho está liso. Pelo amor de Deus, vamos resgatar essa prática da oração, que Deus nos dê força, que o Espírito Santo nos jogue de joelho, porque eu falo que a palavra é o nosso alimento, a oração é o nosso oxigênio espiritual.
A gente precisa respirar espiritualmente. Não é só comer, a gente precisa respirar. E a oração, que é o nosso oxigênio, deve ter o respaldo da palavra. Eu não tenho palavras para orar um pouquinho, mas começa a citar a Bíblia. Certeza. Exatamente. Dobra o joelho, começa a citar a Bíblia. Quero até aproveitar e citar um livro de A.M. Boldes. Poder através da oração. Já li, Esse já. livro Muito bom. É o livro sobre oração. Se você não tem, eu quero te indicá-lo para que você possa adquirir e ler esse livro. Poder através da oração. Oração não pode nos faltar. A oração, ela é uma bomba. Crente que ora, ele pode até fracassar, mas ele pode até ser fraco, mas não fracassa. Não fracassa. Ele não fracassa. É como diz lá o Salmo, parece que é o Salmo 37, não foi memória, né? Por mais que o justo, mesmo que o justo caia, mas não permanecerá caído. Deus o sustentará na mão dele. Mas só que pode acontecer isso para crente que tem relacionamento. E oração é relacionamento. Oração não é uma descrição que você vai dizer, como nós podemos ver aí, pessoas ficam ditando o Pai Nosso, aquela coisa toda. Oração é relacionamento. Oração é símbolo que você é uma prova, que você tem um relacionamento com Deus. Quando a gente não ora ou quer usar ela mecanicamente, é quando não tem relacionamento. Mesma coisa, eu sou muito amigo do Aguinaldo. O que vai fazer a minha amizade com ele? É o nosso relacionamento, nós somos amigos. Então a gente conversa, ontem eu estava até contando um negócio pra ele lá, negócio aqui na televisão lá. Ele começou a rir de mim, eu disse, não, rapaz, não ri não, coisa séria. Uma oração aquela hora. Um joelho dobrado. Pessoal, o que você pensa sobre oração? Deixa o seu comentário. Oração, a igreja precisa orar. A gente precisa... Antigamente os cultos que a gente denominava de libertação começavam com 30, 40 minutos de joelho. As vigílias era 1 hora e meia de joelho. Você vai na vigília, só canta, não tem joelhos. Só cântico. Não tem força espiritual se a oração não regar o nosso estudo. Tem que voltar. A gente precisa de unção. Marco Feliciano fala uma coisa que é proveitosa. A salvação é de graça, mas a unção tem um preço. Tem preço. Ela não cai de paraquedas. Vamos resgatar essa vida de jejum. Não pode falar, não esquecer o jejum. Exatamente. De jejum, de oração e de estudo. E eu garanto que o nosso ensino vai mudar, a nossa pregação vai mudar, a nossa vida vai mudar. Nós vamos conseguir impactar as pessoas com a palavra que sair da nossa boca. Porque há uma liga do estudo, do jejum e da oração. Aí a gente só levanta a vela do nosso barco e o Espírito se encarrega de empurrar o nosso barco para navegar. E outra coisa, Jesus precisava orar. Oh, glória! Pois é, Jesus é o maior exemplo. Poxa vida. De que saía, se deslocava para os montes secretos e lá ia dobrar o seu joelho. Que bênção. E nós precisamos disso hoje. Então nós estamos chegando, querido amigo, com o nosso sentimento é de tristeza. Nós vamos voltar. Chegamos aqui à conclusão dessa lição abençoada, que vai dizer, nesta lição vimos que o diabo tem atacado a igreja de formas sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar desse ataque. Se não tivermos consciência de que estamos sob o ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. Nosso escudo, a palavra de Deus. Quanto mais eu a conheço, mais eu consigo ter uma vida próxima de Deus. E isso vai desembocar em todos os outros acessórios. Orar sem conhecer a palavra é prejudicial. Conhecer a palavra sem orar também é prejudicial. Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus diz assim para os saduceus, para os saduceus: orais, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém. Nem o poder de Deus. Então a gente precisa fazer essa liga aí entre oração e palavra de Deus. Amém? Fala, meu amigo. Vamos fechando aqui a nossa conclusão. Dá suas palavras finais. Deixa eu falar para você aqui, meu amigo. Você, professor da escola dominical, olha a importância, olha a responsabilidade que você tem em suas mãos nesse domingo agora.
de você passar para os seus alunos. Você é pastor dos seus alunos. Então, nunca se esqueça disso. Essa responsabilidade de passar para eles a importância que tem de estarmos envolvidos. Agora, é claro, você tem também que mostrar para eles que você é o exemplo deles. Ler a palavra, estudar a palavra. Você, meu amado, que está aí hoje nos assistindo, que, como disse o nosso irmão Aguinaldo no início, caiu de paraquedas aqui, lembra de uma coisa: estudar a Bíblia, ela é muito importante. Muito importante. Nunca deixe de estudar. Ah, mas pastor, eu não entendo o que eu leio. Não tem importância. Mesmo não entendendo, leia. Leia. Porque lá dentro de você, o Espírito Santo está trabalhando intermédio daquilo que você está estudando. Amém? Então nós estamos encerrando aqui, meu amigo professor. Ó, não se esqueça de orar, ore, busque a Deus, que o Espírito Santo possa te usar poderosamente quando você for ensinar essa lição, que ele te possua. Amém. Vá gemendo para dar aula, na dependência do Espírito Santo. Tá? Um grande abraço, fica com Deus. Até a nossa próxima aula. E não deixe de se inscrever, compartilhar, divulgue e orar por nós. Amém. Ó, beijo no coração. Até mais, até a próxima aula.